Vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor, que nos ensinará também sobre aquilo que confessamos no dia no artigo de número 11 da Confissão Belga. Artigo 11 da Confissão Belga, ao final do nosso boletim, trata sobre o Espírito Santo, o eterno e verdadeiro Deus. Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado. Pode-se afirmar apenas que ele procede de ambos. Ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Agora, o texto da pregação, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 até o 16. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos-lo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, justo e verdadeiro, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, segunda vez nesse dia em que ouviremos a exposição da Tua palavra. Dá, Senhor, capacidade ao que fala para que faça isso fielmente, no temor do Senhor para a Tua glória. Dá a cada ouvinte também um coração pronto e disposto a ouvir com fidelidade e a abraçar a Tua palavra como a verdade. Pedimos, Senhor, Tua graça sobre nós, enquanto ouvimos, que Teu Espírito Santo haja em nós e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim em nome dEle. Amém. Amada congregação, nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos, nossa atenção tem se voltado para as três pessoas da Santíssima Trindade. Como vocês lembram, primeiro estivemos olhando para esse mistério revelado nas Sagradas Escrituras, de que há apenas um único e verdadeiro Deus, no qual subsistem três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Depois,
Olhamos especificamente para uma dessas pessoas, para a pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo. E vimos, ele é o rei que nasceu em Belém, mas cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, conforme foi anunciado pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Confessamos, então, a eternidade do Senhor Jesus Cristo e, com ela, a sua divindade. Ele é o verdadeiro e eterno Deus, mas também o fato de ter nascido em Belém prova que ele é aquele que assumiu sobre si a natureza humana para tornar-se o nosso Salvador. Agora, nessa tarde, chegamos ao artigo de número 11 da nossa confissão de fé. E aqui nós confessamos com toda a Igreja de Cristo que também o Espírito Santo é eterno e verdadeiro Deus. E é também sobre o Espírito Santo que lemos no texto em 1 Coríntios, capítulo 2. E nesse texto do capítulo 2, o apóstolo não apresenta o Espírito Santo por meio de uma definição abstrata, complexa, mas ele nos mostra quem é o Espírito Santo através de mostrar a obra do Espírito Santo. Aquele que conhece as profundezas de Deus é aquele que pode revelá-las, diz o apóstolo. Somente aquele que é Deus pode abrir os olhos do homem para a sabedoria de Deus. E é por isso, então, meus irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: o Espírito Santo, o mestre da sabedoria que o mundo não conhece. O Espírito Santo, o mestre da sabedoria que o mundo não conhece. Então, obviamente é uma exposição de um texto bíblico, mas vocês devem lembrar, mais uma vez, estamos focados em aprender sobre o Espírito Santo nessa passagem que tem muito mais do que somente esse ponto. Então, em primeiro lugar, devemos observar os versículos 6 a 9, que nos ajudam a entender os outros versículos. E esses versículos ensinam que a sabedoria que o mundo não pode conhecer, nos ensinam sobre a sabedoria que o mundo não pode conhecer. E para entender essa sabedoria que o mundo não pode conhecer, ensinada dos 6 ao 9, nós precisamos lembrar de alguns aspectos introdutórios de versículos que não lemos, de 1 a 5. E vocês devem lembrar, a igreja em Corinto estava inserida na cultura grega e estava imersa em uma cultura que amava e supervalorizava o talento retórico. Então, a proclamação de um Salvador que morreu, foi pregada em uma cruz, ela, dentro desse contexto, foi considerada uma verdadeira loucura aos olhos das pessoas de Corinto. E o apóstolo, então, estava ciente disso, mas mesmo assim, nessa cultura que supervalorizava a retórica, o apóstolo se opôs firmemente a usar esse tipo de metodologia para alcançar os coríntios. É curioso, em vez de se adaptar à cultura de Corinto, o apóstolo fez justamente o contrário. Ele não cedeu àquela sede por sabedoria terrena, a sabedoria que diante de Deus é loucura. Ele diz mesmo: eu decidi nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas aquele cuidado de Paulo no início da plantação da igreja em Corinto, agora, quando Paulo está escrevendo esta carta, traz ainda os frutos da cultura mundana de Corinto dentro da igreja. Porque Paulo trata nessa carta um problema. Havia divisões e partidarismo na igreja em Corinto, e isso era movido justamente por essa tendência de supervalorizar a retórica e, portanto, supervalorizar os pregadores, os oradores. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Daí, então, Paulo, para preparar o caminho do tratamento desse problema na igreja, no capítulo 3, ele já estabelece aqui o contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria e o poder de Deus.
Agora, as palavras dos versículos 1 a 5, nesse contraste entre sabedoria do mundo e o poder de Deus, poderiam levar alguém que estivesse lendo somente essa parte a concluir erroneamente que há um contraste apenas entre sabedoria do mundo e poder de Deus. E como se o cristianismo estivesse desprovido de sabedoria. É por isso, então, que o apóstolo, tendo derrubado a arrogância intelectual humana, ele agora está mudando o rumo da sua argumentação. Ele se volta para apresentar aqui o próprio evangelho como a sabedoria de Deus. Então, dos versículos 6 a 9, ele estabelece um contraste irreconciliável, um contraste, podemos dizer, de proporções finais, escatológicas, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria deste mundo. Ele demonstra que a verdadeira sabedoria não é baseada na erudição, na capacidade de falar, mas é encontrada na revelação do mistério da salvação por meio de Cristo crucificado. Então, esta é a mensagem da verdadeira sabedoria. E essa mensagem é compreendida pelos experimentados na fé, mencionados no versículo 6, quer dizer, os crentes maduros. E vale, então, notar que o apóstolo está aqui falando de maturidade, não de capacidade intelectual, de compreensão intelectual, mas está falando de algo que é fruto da obra do Espírito Santo. E isso, obviamente, antecipa o que ele vai dizer em seguida. Nesse contraste, a sabedoria dos homens, a sabedoria terrena, ela é definida em termos negativos, de ineficácia espiritual. Ela não é suficiente para compreender as coisas de Deus. Ele a chama de a sabedoria deste século, a sabedoria do tempo presente. E ela é identificada aqui como basicamente um conhecimento que está centrado no homem, um conhecimento que revela rebeldia contra o Criador. É um conhecimento passageiro e enganoso. Essa falsa sabedoria, diz ele, é a sabedoria que pertence aos poderosos desta época. E isso é compreendido como tratando-se de duas esferas, os poderosos dessa época. A primeira esfera são as autoridades políticas, religiosas, intelectuais. E a segunda esfera é o que está muitas vezes por trás dessa autoridade política, religiosa e filosófica ou intelectual. Os poderes demoníacos que atuam por trás das estruturas de oposição ao governo de Deus. Essas duas esferas estão conectadas, estão dentro das estruturas humanas que rejeitam a sabedoria de Deus, que rejeitam o Evangelho. E essa é uma das razões muito claras aqui, que a nossa confiança não pode repousar em liderança humana. Não pode repousar em políticos, nem em pastores e nem qualquer outra liderança. Essas lideranças, muitas vezes até sem saber, operam, conforme o texto diz, já dentro de uma ordem caótica. Estão caminhando para o fim. Essa é a ideia aqui. Então, a prova irrefutável da falência da sabedoria secular está aqui demonstrada no fato de que os poderosos, os governantes desse século, não reconheceram a Cristo, não reconheceram o Senhor da glória, pelo contrário, o crucificaram. Então, nesse contexto, a crucificação revelou que a sabedoria terrena, ela não consegue distinguir, discernir realmente as coisas de Deus, pois ao ponto de rejeitar o próprio Filho de Deus. Eles se levantaram contra o Altíssimo. Podemos pensar em Pôncio Pilatos, em Herodes e todas aquelas autoridades. Eles se consideravam homens sábios e pareciam ter a sabedoria do mundo. Mas eram homens arrogantes. E o que o texto diz é que esses homens
são destinados a perecer. O versículo 6, o apóstolo usa aqui, quando diz que eles vão ser reduzidos a nada. Esse verbo reduzir é para frisar que, o tempo verbal aqui é para frisar que os governantes já estão num processo de contínua aniquilação. Ou seja, é como se Paulo dissesse, olha, os governantes desse mundo, aqueles que se julgam sábios, poderosos, eles já estão no processo de serem reduzidos a nada. O processo já teve início. O reino do Messias avança e o reino dos homens retrocede. E talvez, lendo essas palavras, olhando para o mundo ao nosso redor, vendo ideologias terríveis avançarem e vendo todas as coisas que parecem indicar o poder dos homens até aumentando, nós possamos ficar um pouco abalados. Mas, meus irmãos, aqui somos chamados a andar não por vista, mas por fé. O que a Bíblia está dizendo é que o governo dos homens está sendo em processo de deterioração, sendo reduzido a nada, e o governo de Cristo está avançando. Agora, em contrapartida a essa sabedoria mundana, a esses líderes que estão sendo reduzidos a nada, sendo deteriorados, em contrapartida a isso, Paulo fala da sabedoria de Deus. Ele a chama de mistério, no versículo 7. Esse mistério aqui não se refere a um tipo de conhecimento esotérico que só as seitas secretas podem obter. Mas aqui esse mistério se refere ao plano de salvação que em outro tempo a dimensão desse plano estava oculta, mas agora está clara. Então agora foi revelado de maneira aberta, mediante o Evangelho e mediante a iluminação do Espírito Santo. Então, ao contrário da sabedoria humana, que é temporal, que é passageira, aqui temos a sabedoria divina. Ela é eterna e soberana. Diz o texto, Deus pré-ordenou desde a eternidade. E o propósito do decreto de Deus, desse decreto sábio e eterno, é aqui enunciado. Por que Deus decretou que nós tivéssemos conhecimento desta sabedoria? Para a nossa glória. E talvez isso também soe estranho, porque rapidamente diríamos, para a glória de Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo, para a nossa glória, para que sejamos glorificados. Aqui mora, então, uma inversão em nosso texto, porque os governantes que parecem tão gloriosos, tão poderosos, eles estão perecendo. E os crentes que o mundo considera como tão pequenos, tão insignificantes, são destinados à glória. Enquanto os reinos desta época estão definhando, estão rumando para o abismo, a Escritura está dizendo, os eleitos de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que estão unidos a Cristo, caminham em direção à glória celestial. Você já pensou sobre isso? Cada passo da sua vida, cada dia do seu viver, cada culto que você está prestando a Deus, cada exercício do seu amor aos seus irmãos, são passos que estamos dando rumo à glória celestial. E para selar a absoluta incapacidade, então, do homem em alcançar essa glória redentora revelada no Evangelho, o versículo 9 traz, veja em sua Bíblia, uma citação do Antigo Testamento. É uma citação livre da profecia de Isaías 64, versículo 4, quando ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas palavras querem indicar que o processo físico de percepção, a capacidade de analisar alguma coisa pela mente humana, tudo isso é totalmente impotente para fazer a pessoa conceber e entender e abraçar o conselho secreto do amor de Deus.
Então, alguns estudiosos vinculam essas três coisas, o que jamais vimos, o que jamais ouvimos, o que não pode subir ao coração do homem, com três áreas. Eles se referem a essas três coisas que aqui aparecem, que o homem não pode, um contraste com a observação empírica da filosofia, de ver o mundo e tentar entender o mundo, o conhecimento narrativo da história do mundo e a meditação e a compreensão das coisas pelo meditar do coração seria a filosofia. Então, a observação empírica, o estudo da filosofia, a análise meramente humana, o conhecimento da história, qualquer área dessa não pode tocar, não pode abraçar as verdades profundas da sabedoria de Deus. Então, o que o homem não viu, o que o homem não pode ver, o que o homem não pode sentir em seu coração, é isso que Deus nos tem revelado. Então, evidencia-se que tudo isso que os crentes recebem de Deus, essa sabedoria vinda do alto para nós, não é assimilada, compreendida por meios humanos. Não são ferramentas de análise e deduções lógicas e racionais, nenhum desses caminhos que a mente humana procura entender as coisas pode levar alguém à compreensão da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus requer um outro método, sobre o qual veremos no segundo ponto. Mas esse primeiro ponto nos leva a perceber e a pensar em algumas implicações para as nossas vidas. O primeiro é a respeito da humildade. Se a sabedoria mais refinada deste mundo é completamente cega para o Senhor da glória, devemos reconhecer, nenhum de nós chegou à fé por mérito intelectual ou capacidade própria. Você não está em Cristo, você não abraçou as verdades do Evangelho porque você é muito capaz e muito inteligente e mais perspicaz do que seus amigos e vizinhos e parentes. Mas isso, mais uma vez, é obra do Espírito Santo. Então, isso deve gerar em nós uma profunda humildade e gratidão. Não somos crentes porque somos inteligentes ou capazes intelectualmente. Nós somos porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Ele tirou toda a obstrução dos nossos ouvidos e ele dilatou o nosso coração. O segundo ponto de aplicação é pensar sobre discernimento. A sabedoria deste século não desapareceu. Ela ainda está aí, por toda parte. Ela ainda opera da mesma forma, ela continua sendo sedutora, eloquente, autoconfiante. Há por todo canto filosofias e ideologias, correntes acadêmicas, tendências culturais. Tudo isso se apresenta como a aparência de autoridade. Basta você assistir a algum jornal de maior projeção e eles dirão: agora nós vamos ouvir a posição do especialista fulano de tal. E essa pessoa, então, vem, parece que tem toda a autoridade do mundo para dizer as coisas são assim, assim, a ciência diz isso, isso e mais isso. Mas nós não devemos nos deixar impressionar pela aparência das coisas. Devemos nos lembrar que toda a sabedoria deste mundo, por mais refinada que seja, está destinada a perecer. Terceira implicação tem a ver com o conforto. O versículo 9 não é apenas uma declaração de limite cognitivo, é uma promessa. Não só indica que os homens não conseguem, pelo ver, ouvir e pensar, alcançar a sabedoria de Deus. Não é só isso que está dizendo aqui, mas diz mais do que isso. Diz que apesar do homem não poder ver, ouvir e pensar, Deus preparou coisas para nós. Coisas que superam tudo que os olhos viram, tudo que os ouvidos ouviram, tudo que a mente pensou. Há algo reservado para o povo de Deus que nenhum homem pode chegar a conceber. Então, quando olhamos para tempos difíceis,
tempos de incompreensão, de fraqueza, de lutas, quando vemos que as coisas estão bem incertas ao nosso redor, ainda podemos olhar para uma passagem como essa e pensar, bom, é certo, é garantido que há uma glória reservada nos céus para mim em Cristo Jesus. E essa glória está acima de qualquer comparação. Eu nem sou capaz de imaginá-la devidamente. Agora, sem a obra singular do Espírito, o intelecto permanece, então, nessa condição enunciada, cego para o Senhor da glória. Então, os fatos históricos sem a iluminação espiritual não vão gerar fé. A iluminação espiritual não é fé, mas é uma forma de ignorância. Quando o homem culpável se prende às instruções desse mundo, à sua própria autonomia, ele então pensa que pode entender as coisas de Deus. A sabedoria de Deus é absolutamente inalcançável para o homem que vai pela sua própria força. E a pergunta então é, se a sabedoria de Deus não pode ser alcançada pelo homem em sua própria força, pelo seu estudo, pela sua capacidade intelectual, pelos meios terrenos, como então alguém pode alcançar essa sabedoria de Deus sobre a qual o texto fala? Isso nos leva ao segundo ponto. A sabedoria que o Espírito Santo nos ensina, versículos 10 a 16. Então a mente humana, por sua própria força, jamais pode conceber a sabedoria da cruz. Agora, o apóstolo Paulo vai nos conduzir ao agente capaz de iluminar as nossas trevas, tirar-nos da ignorância e nos conduzir no caminho da sabedoria. Quem é o agente que faz isso? Vemos então na segunda parte, o segundo ponto desta pregação, e a parte do 10 ao 16, uma ênfase na obra do Espírito Santo. O ponto central desses versículos é o que chamamos de a doutrina da iluminação e da revelação divina. O texto mostra quem é o Espírito Santo e qual sua obra na redenção dos eleitos. Veja os versículos 10 e 11. O Espírito Santo é apresentado como o único agente da revelação. Aqui então aprendemos primeiramente que a sabedoria pré-ordenada por Deus desde a eternidade, ela não permaneceu inacessível. Deus, livremente, por sua graça, resolveu revelar essa sabedoria que outrora foi um mistério. E como é que Deus revelou? Por meio do seu Espírito Santo. E então o apóstolo faz a seguinte afirmação: o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui é importante observar esse verbo pouco usado no dia a dia, perscrutar. E perscrutar aqui não significa buscar algo desconhecido, como alguém que vai explorar um território incerto. Então, alguém que está pesquisando e está perscrutando, está tentando entender e compreender alguma coisa, ou andar por caminhos não percorridos. Essa não é a ideia aqui. O Espírito Santo não descobre as profundezas de Deus. De fato, o Espírito Santo habita as profundezas de Deus. A atividade aqui é atividade soberana de perfeitamente penetrar os mistérios insondáveis de Deus com um objetivo muito claro: trazê-los dessas profundezas para os olhos, os ouvidos e a mente do povo de Deus. Então, o Espírito Santo tem acesso irrestrito ao próprio âmago da natureza de Deus. E então ele nos revela esses segredos da sabedoria de Deus. E para fundamentar isso, o apóstolo, no versículo 11, usa uma analogia que acaba sendo uma poderosa defesa da divindade do Espírito Santo. Ele usa um argumento do menor para o maior. Ele diz o seguinte:
como ninguém conhece os pensamentos mais íntimos de um homem, a não ser o espírito deste homem, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Então, o argumento é esse. Quem sabe dos seus pensamentos? Certamente nós temos pensamentos que outras pessoas não sabem. Às vezes pensamentos bons, às vezes pensamentos ruins. Há coisas que circulam em nossa mente e até por causa do pecado, há coisas que nós até dizemos de onde surgiu isso. Chamamos de pensamentos intrusivos, pensando coisas fora de hora, coisas inadequadas. Mas outras pessoas não podem ver, não podem saber. Apenas nós mesmos, nosso espírito que está dentro de nós. Ninguém de fora pode entrar nesse espaço reservado. E da mesma forma, o Espírito Santo tem acesso pleno à mente de Deus. E por que isso é possível? É claro, é porque o Espírito Santo é Deus. A deidade é una, apenas um único e verdadeiro Deus, da qual participa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma mera forma impessoal, um tipo de energia ou poder emanando de Deus. Mas ele é uma pessoa. Ele tem o poder de investigar, de conhecer e ter vontade. Ele é uma pessoa divina. E se ele, portanto, é participante da divindade, ele é uma pessoa eterna. Ele tem a mesma substância com o Pai e o Filho, é o que confessamos. Então, só Deus pode conhecer perfeitamente a Deus. Essa é a lógica do argumento de Paulo. Se o Espírito Santo conhece perfeitamente a Deus, o Espírito Santo é Deus. Assim também conosco, assim também com Deus. Agora, no versículo 12, temos uma antítese entre esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, e o Espírito deste mundo. O apóstolo agora aprofunda a sua argumentação ao declarar que nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então, observe, a linguagem do apóstolo Paulo aqui é clara. Qual a origem? Como nós chegamos a ter o Espírito Santo? Ele não é uma coisa que nasce conosco. Ele não é, por assim dizer, nativo à nossa natureza. Ele vem de Deus. Ele é enviado da parte de Deus. Ele vem, por assim dizer, de fora. Ele é totalmente outra pessoa. E ele vem até nós para nos ensinar. Então, lembramos aqui da nossa confissão, na qual professamos que o Espírito Santo vem, ele procede do Pai e do Filho. E qual o propósito para o qual o Espírito Santo nos foi dado? O texto diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, qual é a principal obra do Espírito Santo a nós? Não é para dar a nós experiências extras, sensação de poder, de autoridade, para realizar coisas espetaculares, mas a sua obra primária é dar-nos a conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Então veja, o Espírito Santo não foi conquistado, merecido, nem alcançado pelo esforço. Ele é dado. Isso significa que cada momento de discernimento espiritual, cada vez que você está no culto e você é capaz de compreender a palavra de Deus, cada vez que você está em sua casa e você lê um texto e você sente mesmo que Deus está falando com você, cada vez que sua mente é iluminada, cada vez que o Evangelho faz sentido ao seu coração, cada compreensão, cada desejo santo é a mais pura dádiva da graça de Deus por você. Você nunca chegaria a compreender essas coisas se o Espírito Santo não lhe fosse dado.
Então, qual a resposta diante de tudo isso? Certamente não é o orgulho, mas adoração. Como é que nós chegamos a nos apropriarmos de Cristo? O mesmo Cristo que parece uma loucura para o mundo, por causa da obra do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo efetua essa obra? Versículo 13. Então o apóstolo aqui, tendo estabelecido que o conteúdo da revelação vem pelo Espírito Santo, no versículo 13 ele também diz que o meio de comunicação dessa sabedoria é forjado pelo mesmo Espírito. Basicamente, ele está nos dizendo, olha, o Evangelho não pode ser proclamado em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Logo, entendemos e concluímos, quando é que nós vamos compartilhar o Evangelho e outra pessoa chegará a compreender o Evangelho e abraçar o Evangelho? Será apenas se o Espírito Santo estiver nos usando como instrumentos da sua graça. Você pode estudar teologia, você pode estudar apologética, você pode estudar um monte de coisas, se tornar um especialista de grego e hebraico, ser capaz de fazer exegese estalando o dedo, e ainda assim você não pode convencer metade de uma pessoa. Você sempre dependerá do Espírito Santo. Sem ele, não é possível chegar a abraçar a sabedoria de Deus. Então, não só o conteúdo vem a nós pela revelação do Espírito Santo, mas a forma de receber esse conteúdo, o próprio meio da mensagem é também pela obra do Espírito Santo. Então, como é que ele faz? O texto diz, ele compara realidades espirituais com coisas espirituais. Isso para falar aos maduros na fé. Óbvio, isso tem implicações diretas para a pregação, para o ensino, para a catequese, para muitas outras áreas onde o Evangelho é comunicado. Porque lembramos então, a eficácia de tudo isso não está na eloquência humana, mas na unção do Espírito sobre a palavra proclamada. Os pregadores sabem disso. Posso me lembrar de várias vezes estar em meu escritório estudando a palavra de Deus, e então eu via o texto e dizia, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu acho que quando eu subir no púlpito, eu acho que vai pegar fogo. As pessoas vão chorar, elas vão dizer, olha que lindo é a palavra de Deus, que maravilhoso é isso. E eu dizia, bom, eu vou pregar, eu vou falar com todo ardor essa mensagem maravilhosa. E por vezes, eu fiz exatamente isso. E quando eu cheguei no púlpito, parecia que alguém tinha jogado um balde de água fria sobre todo mundo, e toda aquela disposição e calor do meu coração. E eu disse, puxa vida, que tristeza. Outras vezes, eu estudava e pegava a pregação e dizia, esse sermão parece que saiu de um freezer. Não está comunicando, não está falando aos corações. Eu não consegui entender de uma forma que eu deixasse claro isso para as pessoas. Então eu ia humildemente e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez eu não fiz bem o meu trabalho de estudar. Talvez os meus pecados, a minha ignorância, minha fraqueza intelectual, tudo isso prejudicou o Senhor. Tenha misericórdia. Então eu pregava com medo. Depois alguém dizia, pastor, no último domingo Deus falou comigo. Meus amados irmãos, não é a capacidade do homem. É só quando o Espírito Santo mesmo fala, podemos entender, sim, Deus falou comigo. Foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum pregador, por mais inteligente que seja, por mais estudioso que seja, por mais didático que seja, poderá fazer qualquer coisa.
mas no poder do Espírito Santo, as palavras mais simples. E até a pregação que nós poderíamos dizer, esta pregação é um pouco sonolenta. É o que poderia se dizer da pregação de George Whitefield, pregadores nas mãos de um Deus irado. Ouvi dizer, um comentarista dizendo, esse homem, quando lia o sermão, estava lá com um papel em sua mão, lendo o sermão, todos estavam vendo claramente a sua leitura, uma leitura que poderia dar sono. Uma voz monótona. Mas ainda assim, as pessoas se agarraram às pilastras do prédio porque elas tiveram a sensação que o inferno se abria debaixo delas. Então, quem abre o coração do homem não é efetivamente nenhum homem, é somente o Espírito Santo. E qualquer pregador, seja eu ou outro que sobe essa tribuna, e seja até apenas um presbítero lendo o sermão que foi preparado por outro ministro, todos devem depender do Espírito Santo. Então, o pastor pode vir e alguém dizer, aí está, ele está bem eloquente hoje. Mas o efeito só pode ser garantido pelo Espírito Santo. E talvez, de novo, pode vir o presbítero e ele está apenas lendo o sermão e talvez você notou, ele não leu muito essa semana. Mas ainda assim, cada palavra que o Espírito Santo decidiu usar, proveniente da exposição de sua palavra, é a palavra de Deus que vem ao coração dos ouvintes. Então tenha cuidado. Quando você está ouvindo, não adquira a atitude da pessoa que julga. Vocês não estão nesses bancos para julgar. Vocês estão para ouvir. Peça sempre humildade. Eu, quando vou ouvir pregação, eu tenho que pedir humildade. Porque eu conheço algumas coisas de homilética e etc. E posso ser tendencioso a pensar, introdução muito curta, o ponto não está muito claro. Mas Deus, quando me coloca para sentar aí, não é para eu ser o examinador de uma bancada de alguém que vai fazer um exame. É para ser uma ovelha de Cristo que está dizendo, Senhor, por favor, alimenta-me pela Tua palavra. Fala ao meu coração, porque sem a Tua palavra eu morrerei. É assim que você precisa vir todo domingo. Para ouvir não o homem. Porque o homem, por mais que vocês possam ter um gosto e preferência, no final esse homem vai passar. As crianças, quando estiverem mais velhas, não vão ver mais Elianá em cima desse púlpito, mas queira o Senhor que haja outro homem fiel ao Senhor, que fale e vocês possam ouvir no meio de sua fala a iluminação do Espírito Santo. E sabemos então, também em nosso texto, a parte final, versículos 14 a 16, que a humanidade está dividida em duas categorias. Há o homem natural, isto é, o homem que não é espiritual, o homem que não nasceu de novo, o homem que não tem o Espírito de Deus. E há o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, o homem que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. E o homem natural, o homem sem o Espírito de Deus, é desprovido da luz. Ele não pode ver. As profundezas do Evangelho não fazem sentido para ele. São apenas loucura. E por não possuir o Espírito Santo, ele repudia. Ele não consegue entender. Ele não consegue agir e fazer aquilo que está ouvindo. Ele não consegue abraçar a redenção e a sabedoria de Deus. O pecado afeta completamente a sua compreensão. Como disse outro dia, pode se aplicar aqui. O pecador é como alguém que entra em uma sala iluminada e apaga a vela. A escuridão é sua preferência. Não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Então, por outro lado, temos o homem espiritual.
Versículo 15. Ele recebeu o Espírito Santo dado por Deus. Ele é habitado e guiado pelo Espírito Santo. E aí o texto diz, ele pode discernir e julgar retamente todas as coisas. Ele faz isso pela palavra de Deus. Mas isso não significa que ele tem habilidades especiais para julgar, por exemplo, ciência, história e outras coisas. Mas o que quer dizer é que tudo em sua vida é direcionado pela palavra de Deus. Ela é a norma, não a opinião da cultura, não o consenso acadêmico, não a sabedoria deste século, mas a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Por isso, pais, vocês devem ensinar essa palavra a seus filhos. E não só ensiná-la, vocês devem orar para que o Espírito Santo ilumine a mente de seus filhos. Para que se um dia eles vão para a faculdade ou para qualquer outra instrução acadêmica, eles possam reconhecer a sabedoria deste mundo e saber distingui-la da sabedoria de Deus. Enquanto o mundo tenta julgar a Bíblia a partir da sua própria sabedoria falida, aqui o homem espiritual julga toda a realidade ao seu redor a partir da autoridade absoluta da Escritura. E claro, isso tem consequências práticas. Quando a cultura nos pressiona, isso acontece muitas vezes. Por exemplo, quando a cultura olha para alguém, diz, alguém imerso na cultura, diz, como é que é? Você tem 5 filhos? Você está louco? Isso é uma loucura, rapaz. Como é que pode? Estamos em outro tempo, não tem uma televisão em sua casa? Está sem internet em sua casa? É a piada. Quando alguém diz, como é que é? Você, em vez de preferir estar entre pessoas da sua família que são ímpias, você prefere estar com os seus irmãos? Você está valorizando mais a igreja do que as pessoas do seu sangue? E coisas semelhantes a essas são ditas constantemente. Você não precisa tremer, se assustar e ficar cheio de pensamentos. Você pode descansar. Não é o mundo que deve julgar você, mas você que foi chamado por Deus para julgar todas as coisas. Fique tranquilo. Levante sua fronte e siga o caminho que Deus determinou para você. O Espírito Santo vai continuar dando a você a sabedoria que você precisa para tomar as decisões certas e principalmente para abraçar toda a verdade de Deus. E aí então, o texto encerra com uma pergunta no versículo 16. Uma pergunta que desafia a arrogância terrena. É uma citação, de novo, do profeta Isaías, agora do capítulo 40, versículo 13. Eis a pergunta: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E qual a resposta esperada? Ninguém. Ninguém conheceu a mente do Senhor. Porque nenhum ser humano pode perscrutar as profundezas de Deus. O mundo, com toda a sua filosofia, ciência, retórica, todos os meios, não tem acesso à mente de Deus. Não pode instruir a Deus, não pode corrigi-lo, não pode ir além dele. Mas esperamos a resposta a ninguém e o Evangelho nos dá uma resposta. Alguns. O apóstolo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que isso significa? Vejam a pergunta novamente. Quem conheceu a mente do Senhor? Se você tem a Cristo, você tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, você humildemente pode dizer, eu conheço. Deus tem me ensinado sobre sua mente. Eu tenho a mente de Cristo. Porque o Espírito Santo pega de Cristo e traz a nós.
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês podem perceber o peso dessas palavras? A Igreja de Cristo não é composta por filósofos, reis, políticos, poderosos, mas de pecadores redimidos. E esses pecadores redimidos receberam o Espírito Santo e lhes foi infundida a mente de Cristo. Eles podem pensar diferente de todo mundo. Enquanto todo mundo está envolto em irrealidade, nós podemos ver o mundo real criado por Deus. E dizer isso não é arrogância, é só o reconhecimento da graça. Não é o que conquistamos, não é o que estudamos, mas, de novo, o que recebemos. Isso significa que a igreja não é apenas mais uma voz entre muitas no mercado das ideias. A igreja não tem mais uma ideologia para apresentar. A igreja fala com a sabedoria de Deus, pelo Espírito de Cristo, acerca de Cristo, para a glória de Cristo. E essa sabedoria não é dada a todos, mas àqueles que Deus gratuitamente resolveu dar. Portanto, meus irmãos, devemos viver à altura desse privilégio. Não tenham vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha se seu parente é um professor acadêmico ateu que possa debochar de você. Fique firme. O Espírito Santo está ensinando você. E você tem recebido algo que a sabedoria deste mundo não pode apreender. Você tem um mestre. Você está numa escola. O nome dessa escola? A Escola do Espírito Santo. O nome do mestre? O próprio Espírito Santo. Ele traz das profundezas de Deus. Ele traz da própria mente de Cristo a sabedoria para que você viva para a glória de Cristo. Creia nisso, viva nisso e glorifique a Deus. Amém.